Olá pessoal, muito boa noite para vocês. Hoje a gente vai continuar aqui com a família de mariposas, né? Super família Zigaenoide. E aí a gente vai ter as famílias, 4, 5 famílias aí que a gente vai falar brevemente, certo? Então, nós ainda estamos na parte de cima da grande árvore, tá? Dos lepidópteros. A gente nem entrou nas borboletas ainda. E a gente vai explorar aqui essas mariposas, tá? Então a primeira família que a gente vai estudar é a Dalceridae, que são mariposas bem esquisitas, tá? É uma família pequena, tá? Tem só 100 espécies, todas elas na América, tá? E aqui tem uns gêneros bem esquisitos, né? Como K, SP e a Craga SP, que é essa da figura aqui, tá? Então a gente já pode ver aí as características dos Dalcerides, né? Geralmente elas são alaranjadas, amareladas, e elas têm essas patinhas que parecem uma patinha de aranha, assim como outras famílias que a gente já viu, né? Epialide e outras, né? Que não me falha a memória. As anteninhas para cima, tá? De cima ela não tem aquele corpo típico de uma mariposa, né? Que é um corpo com as asas grandes, asas abertas, né? Geralmente ela para com as asas fechadas, e de lado ela é maior do que de cima, então ela é uma mariposa bastante tridimensional, como algumas outras famílias que a gente viu, certo? São muito peludas, tá? O que faltou falar aqui, são pequenas, tá? Até 5 centímetros, e são noturnas. Aqui, como não tinha mais fotos de espécies, eu resolvi colocar onde ocorrem em alaranjado ali no Brasil algumas acragas, certo? Então elas são bastante comuns aí na região sul e sudeste, mas elas podem ocorrer até na região centro-oeste. As larvas são semelhantes a lesmas, tá? Movem-se como lesmas e são conhecidas como larvas lesmas. Juntamente com Limacodidae e Megalopygidae, que são algumas famílias que a gente ainda vai ver. Também são larvas conhecidas como larvas geleia, porque elas são assim, semi-transparentes ou translúcidas e têm um aspecto gelatinoso. Daqui a pouco aparece aqui a foto que eu tirei desse link, tá? E também podem ser utilizadas como controle biológico, tá? Aqui acabou cobrindo, né, o texto. Mas vamos à larva, que é bem característica, bem interessante dessa família Dalceridae, tá? Olha só. Que animal interessante, né? Eu pessoalmente tive que pegar a foto da internet porque eu nunca vi essa larva, tá? Não tive a sorte de ver. Se ela andar por cima de um musgo, uma briófita, a gente também não vai enxergar ela, né? Porque parece aquelas gotinhas da chuva em cima do musgo. Então, difícil de enxergar. Bom, é isso, tá? Não vai ter muito dessa família. Algumas acragas, elas são brancas, então aquela mariposinha alaranjada a gente vai encontrar na forma branca. E agora vamos para uma família muito mais importante, tá? As mariposas de flanela, a larva do bichano, as bolas de algodão, tá? Que é Megalopygidae. Aqui tem mariposas de importância médica, né? São venenosas, e eu vou contar uma história aí para vocês sobre elas. Também não é uma família grande, mas as mariposas são maiores do que a família anterior, da Dalceridae, e também todas da América, tá? E elas são meio inchadas, assim, meio robustas, tá? Aqui tem um típico Megalopygia, as antenas geralmente são brancas. São mariposas muito peludas, as cores são marrom, branco, preto, cinza, não tem muita cor aqui nessa mariposa, tá? O tórax é muito robusto, tá? O abdômen é um pouquinho mais escondido, menos robusto do que o resto, tá? E esse veneno indica que elas são venenosas, tá? As larvas, alguém já deve ter visto na mata, são as larvas cachorrinho, e elas se locomovem como se fosse uma lesma, uma coisa assim. E aposemáticas, né, elas indicam na hora que elas são venenosas, né? Agora, uns dias atrás, teve um rapaz que estava trabalhando num cafezal, próximo a uma mata que eu estou trabalhando, né?
fazendo amostragem de mariposas aqui no sul de Minas. E eu encontrei ele no cafezal e ele, olha só, eu tive um problema aqui, não sei se você saberia me dizer o que foi, né? Ele mostrou perto do pescoço várias manchas vermelhas. Ele tinha sido... tinha caído no pescoço dele essa larva. E ele estava sentindo bastante dor no peito, né? Então eu falei, olha, vai logo para o hospital, porque essa larva ela é perigosa, tá? Então tenham muito cuidado, nunca toquem nesses bichos e também procurem sempre andar com cuidado na mata para enxergá-los, tá? Essa larva, né, tanto do megalopígio como da podália, no caso dele foi podália que atacou, não foi exatamente essa aqui, elas parecem galhas, então nas rubiáceas, nas plantas do cerrado principalmente, você poderá até achar que é uma galha e tocar e se dar mal, tá? As antenas são bipectinadas, tá? Semelhante a penas. Ocre e marrom são cores comuns, são mariposas com até 11 centímetros. E as larvas, como eu falei, são venenosas e formam uma bola fofa, tá? Essa é uma larva de podália, ela é muito estranha, tá? Era chamada, né, na época que o Donald Trump era presidente dos Estados Unidos, de larva Trump ou de cabelo de Trump. Essa foi que pegou o rapaz, tá? E é um animal bem esquisito, na verdade, tá? Aqui um megalopígio, que é o gênero homólogo à família, né? Uma mariposa muito bonita, tá? E cinza, né? Um cinza, um branco, umas ondulações ali, umas manchas que até lembram aquelas nuvens de Júpiter, assim, uma coisa muito bonita se você ampliar a foto, tá? Trósia é uma outra mariposa dentro de megalopígio, ela é Trósia nigripunctus ou nigripunctata, se não me falha a memória a espécie, devido a esses pontinhos negros tanto na pata como na asa, tá? Essa é muito bonita, né? Um roxo, um branco. Eu não tenho certeza se essa é venenosa, a larva ou não, tá? Bom, acabamos aí, agora entramos numa outra família menor, né? Chamada família Ctenidae. São as mariposas fungos, as mariposas do tapete e dos tecidos. É a famosa traça que você vai ter na sua casa, aí, nas suas roupas. Difícil escapar disso. E elas gostam de colocar os casulos nas paredes. Então são pequenas, tá? As asas formam uma espécie de teto sobre o tórax, são mais comuns na Europa e Ásia, né? Então as larvas são detritívoras, tá? Por isso que elas gostam, né, de comer coisas no chão da floresta, que elas são chamadas de mariposas fungos. Mas elas descobriram uma fonte de comida dentro dos apartamentos, que é o carpete, tá? Então, as chamadas também de mariposa do carpete. E a população humana conhece elas como pragas, tá? E elas costumam, às vezes, se alimentar de animais, tá? Pena de animal, escamas, garras e por aí vai. Aqui uma Acrolophus, tá? Uma mariposa bizarra. Eu não sei como é que vocês estão de imaginação aí, mas na minha cabeça aqui parece o tórax e a cabeça de um alienígena, tá? Então essa aí eu vou chamar de mariposa alien. Muito bonita, muito pequena também, tá? E é isso. Agora vamos para outra família, né? Aqui a gente passa mais rápido, são as mariposas lesma, todas elas aqui têm essa característica, né? Ou mariposas xícara, já vou falar por quê. Os nomes comuns de mariposa é o mais engraçado, né? Elas são pequenas mariposas peludas, tá? Com aparelho bucal incompleto, você tem que ter uma lente para olhar. Asas franjadas, marrons, brancas ou verdes. E às vezes elas são mímicas de besouros, tá? E a larva às vezes é chata, lembra uma lesma, né? E as fezes dessa larva lembram uma xícara, daí o nome comum da Limacodidae, tá? Olha só, 1000 espécies, tá? Aí uma perola, né? São bem parecidas com o Megalopygidae, a família anterior, né? Muito parecidas na verdade, tá?
As cores são geralmente ocre, preto também, então é difícil diferenciá-las, né? Mas elas têm uma tendência a ser um pouco mais coloridas, como a semira, né? Como a gente pode ver aí. As antenas um pouco mais fininhas também. A larva anda como se fosse em ondas, né? Como se fosse um organismo que comete espasmos para se locomover, tá? Em vez de usar aquelas pequenas pernas, entre aspas, né? Porque não são pernas de verdade que as lagartas têm, tá? E ela inclusive usa um lubrificante para facilitar a caminhada, daí que a gente tem esse nome de mariposas lesmas, tá? Algumas têm pelos urticantes, tá? E capazes de causar extrema dor essas larvas nas pessoas que tocarem. Então, essa aqui também, ela mal lembra uma mariposa, tá? Que é uma perola também, essa aqui, ó, que entrou agora. Para de pezinho assim, tem uns órgãos aí, umas articulações perto da cabeça que parece até sabe-se lá o que isso aí, tá? Muito esquisita, mal lembra uma mariposa, tá? Bom, é isso, agora vamos para a Depressaride, que são mariposas bem pequenas, tá? São mais recentemente descobertas e descritas, e ainda há uma certa confusão onde elas deveriam estar. Menos conhecidas também, tá? Foi colocado em Geleishide e também depois chamadas de Epigraphide, mas nomes são poucos usados, tá? Depressaria significa corpo plano, tá? Elas são bem chatinhas aí, como o Gonionota. E também tem uma característica de uma asa geralmente encobrir a outra, tá? Em Depressaride vai ter um padrão de cores do ocre, do marrom, do vermelho e branco juntos. Então elas são bem características, cores vibrantes e bem diferentes do que a gente estava vendo aí na árvore, tá? Essa segunda é uma imácea, não é hemácea, mas também tem bastante vermelho no corpinho dela. Essa Thioceles é muito bonita, muito diferente de tudo que eu tinha visto até hoje. Ela possui uma espécie de lobo, né? De lóbulo, não do lobo animal, na genitália masculina, tá? Presença de côndilos laterais nos segmentos abdominais, tá? Então a pupa não consegue se mover lateralmente. Possui um esporão emparelhado, geralmente em inchaços que podem ser desenvolvidos como os chamadas pernas de pupa, tá? Ventralmente no segmento abdominal número 9, tá? Isso é tudo muito técnico, então a gente teria que ter uma pupa aqui para falar dessas coisas, eu não achei até hoje uma pupa para fotografar na floresta, tá? E elas são interessantes porque elas se alimentam de espécies tóxicas, tá? Então, falando da mariposa, né? Algumas têm esses prolongamentos nas asas, que é a fase mais comum que a gente vai ver a mariposa. É difícil a gente achar pupa e larva de algumas espécies, então a gente tem que falar mais das mariposas adultas. Aqui já vem numa parte que a gente já falou. Então esse vídeo de hoje é bem mais curto, tá? Falando dessas espécies aí que estão aqui em cima, tá? Ó. Zigaonide. E antes a gente estava aqui embaixo, em Cossoide. Falou de outras famílias aqui. Então, fiquem aí na memória de vocês. Esse vídeo vai ser colocado depois do primeiro vídeo ou do segundo vídeo que está lá na playlist, certinho? Eu ainda vou colocar no lugar certo lá. Grande abraço. E até a próxima, que a gente vai entrar daí em Hesperídeos, tá? Depois desse vídeo a gente vai começar a falar muito de mariposas e ainda vai falar de algumas famílias de borboletas, tá?